Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Good, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e vivi lá durante 6 anos e tenho trazido aqui algumas experiências, algumas explicações, algumas curiosidades, sempre falando sobre a Austrália e do tempo que eu passei lá ou de algumas características da própria Austrália. E hoje eu queria falar sobre como é a aposentadoria na Austrália. Quando a gente vai para lá, seja com visto de estudante, com visto de trabalho, antes de você conseguir uma residência permanente, e se você trabalhar lá, porque com visto de estudante te dá o direito de trabalhar, né? Tem um certo limite de horas que você pode trabalhar, mas você é liberado para trabalhar. E você conseguindo um trabalho formal, um trabalho com contrato assinado, seja ele casual ou permanente. Permanente seria aquele que você vai ter um compromisso mais sólido com a empresa, e o casual já é aquele que você vai estar disponível, vai dizer para a empresa: olha, posso fazer esse trabalho. A empresa chama quando ela precisa e você aceita se você estiver disponível. Não existe um vínculo muito grande no contrato casual, mas é um contrato onde você recebe legalmente, no qual você recolhe o imposto devido. Ele é totalmente legal e também é recolhido o superannuation, que é a previdência privada que é obrigatório se recolher na Austrália em todo o trabalho formal que você fizer. É claro que é obrigatório em todo o trabalho, não é? Porque o governo considera que todas as pessoas deveriam estar dentro de um trabalho formal. O governo não aceita o trabalho informal, embora todo mundo saiba que aconteça, mas é perigoso, tá? Eu nunca tive coragem de fazer e nem teria. Então, dentro de todo o trabalho que você fizer do trabalho formal, vai ter esse recolhimento automático da previdência privada que chama superannuation, mas todo mundo chama de super, porque lá se corta todas as palavras, se diminui tudo. Então, é o desconto do super. Aliás, não é desconto, porque a empresa recolhe, mas ela não desconta no seu holerite, tá? Ela vai recolher, vai constar no seu holerite, mas é óbvio que está saindo de algum lugar e isso, na verdade, poderia ser pago para você, mas é pago para o super. Então, assim, teoricamente não é descontado ali, literalmente não é descontado do seu salário no holerite. Mas a gente sabe que como as coisas funcionam, é descontado do seu salário de qualquer maneira e tudo bem. Por quê? Porque você vai receber esse dinheiro no futuro. É um valor que fica depositado, fica lá nessas empresas que fazem administração de previdências privadas. Cada local que você trabalha pode indicar algumas empresas, você escolhe uma, ou você pode ter uma que você escolheu no seu primeiro trabalho e você já dá aqueles dados em todas as empresas que você trabalhar. Eles têm que usar essa empresa que você indicou. Eu não ligava, eu tenho um monte de empresa lá de super, mas isso está tudo documentado dentro do meu perfil lá que tem na Austrália, que seria como que a gente tem aqui no Gov, que controla tudo que você faz, né, no Gov.br. Aqui eu tenho também todos os locais que eu trabalhei. Esses dias eu entrei para olhar. Tem desde do meu primeiro trabalho, tá tudo lá.
e o que foi recolhido de INSS e tudo mais. Então isso tem lá na Austrália, tem lá todas as empresas que foi pago super para mim, e eu não tinha problema de que eles pagassem para empresas diferentes, eu não achava problema nisso. Mas tem gente que acha, então eles pedem para usar uma empresa só. O que acontece? Quando você trabalha a sua vida toda e vai recolhendo essa previdência. Quando você aposenta, você levanta todo esse fundo, você tem que receber. Quando você entrar lá com papéis de aposentadoria, aí você recebe todo esse valor que, se você estiver trabalhando lá muito tempo de contribuição, você pega esse valor e você pode aplicar em alguma coisa. Você pode, por exemplo, comprar uma casa, que daí você vai alugar e ter uma renda. Seja lá o que for, você pode fazer o que quiser porque o dinheiro é seu. E você vai recolher aquela bolada quando se aposentar. Em alguns casos, você pode recolher, você pode levantar esse valor antes. Tem que ter algumas provas, por exemplo, se você for comprar uma casa, e aí você prova que precisa daquele dinheiro, então você recolhe antes. Mas existe como uma aplicação aqui no Brasil, aplicação de longo prazo, que você tem assim uma certa multa, um certo desconto se você retirar antes do prazo contratado. Acontece a mesma coisa lá com o super. Se você resgatar antes da hora, você não, além de não conseguir o rendimento que conseguiria até o prazo que você deveria, ainda você parece que tem que pagar uma multa ali, não compensa muito, a não ser que você precise muito daquele dinheiro. Se você for para a Austrália com um visto temporário, trabalhou lá, está voltando para o seu país, você pode resgatar o dinheiro, tá? Você pode entrar lá, tem que procurar o local correto, mas você pode resgatar esse dinheiro, porque ninguém sabe se você volta para a Austrália, se você não volta, e às vezes nem é um valor muito alto, mas todo o valor sendo seu, por que você vai deixar lá? Ele foi descontado, ele foi pago no seu nome, está lá no seu nome, você tem todo o direito de receber esse valor, né? Então, você não sendo residente permanente lá, você prova que você está saindo do país e faz o resgate do valor que você tem. Eu não fiz do meu porque a minha intenção é voltar para lá. Então, o meu tá lá quietinho, nem sei quanto tá ultimamente. Então, outra informação é que com 65 anos você já pode resgatar esse valor. Não há necessidade de você já estar aposentado, você já pode resgatar quando completar 65 anos, tá? Aí existe a contribuição, a pensão que vem do governo, né? Se chama realmente mesmo Age Pension, é uma pensão que o governo paga para as pessoas idosas. Então, as pessoas que vão receber essa pensão, elas passam por uma verificação que, se elas tiverem condições de viver bem no resto de tempo que lhes sobra, eles não pagam essa pensão. Mas a pessoa que vive mais humildemente, eles pagam uma pensão para o idoso. Quando eu estava morando lá, as pessoas a partir dos 64 anos já podiam pedir essa pensão, já podiam dar entrada. Então, por isso que eu falo assim dessa idade para resgatar o super, porque antes seria 1 ano antes de você resgatar o super, você já podia pedir a pensão, parar de trabalhar e já entrar com o pedido de pensão do governo. Quase todas as pessoas de mais idade que eu conheci lá recebem essa pensão. Não conheci nenhum rico que não recebe.
Então, quando eu morava lá com a Mel estava com 63 anos. E aí ela me falou, eu tô tão cansada de trabalhar, tal, eu tenho um dinheiro guardado e eu acho que eu já vou parar de trabalhar e vou... E ela não trabalhava todos os dias da semana não, acho que era 3 dias por semana só. Mas mesmo assim, eu não vou julgar não, porque nessa idade, né, eu já também tô com mais de 50 e me sinto bem cansada. Mas eu trabalhava bastante lá na Austrália, ainda tinha bastante energia para trabalhar. Também o salário é muito motivador, né? Dá um motivo muito grande, uma motivação muito boa o salário de lá. Então a gente quer trabalhar cada vez mais. Então ela me disse, olha, eu tô pensando em sair do meu trabalho tal, porque eu já tenho 63, um ano eu consigo passar com com esse dinheiro que eu tenho guardado, e 64 eu já entro com um pedido de pensão, já começo a receber do governo. E ela chegou a pedir a conta da empresa, e aí o governo mudou essa idade de 64 para 67. Então agora só pode pedir, já estava dentro do Albanese, viu? Já era o Albanese, o primeiro-ministro, porque esse é o segundo mandato dele agora. Ele já está há um bom tempo lá na Austrália. E é assim, né? Crise, eu acho que todos os países estão passando por crises, e aí eles fizeram essa mexida aí na pensão. Então, ela teria que ficar 4 anos, ela teria que esperar mais 4 anos, e aí ela acabou tendo que procurar um outro trabalho mais tarde, que ela passou um tempo com as reservas que ela tinha, e depois ela acabou tendo que voltar a trabalhar assim. Então é assim, agora, a partir de 67 anos, você pode dar entrada lá no governo. O governo vai vai verificar se você realmente precisa desse valor para sobreviver, né? Se você não tem, assim, uma grande outra renda, se você não tem muitos imóveis, muitos carros e tal, você recebe esse valor do governo. Para você receber esse valor, você tem que ser um residente permanente da Austrália, né? Tendo 67 anos, tem que ser residente permanente. Se você atingir essa idade, mas não for residente permanente, não pode pedir, ou cidadão, né? Residente permanente ou cidadão, você não pode pedir essa pensão, o governo não vai te dar subsídio nenhum para viver. E também, além de ser residente permanente, você tem que ter morado lá pelo menos 5 anos de forma contínua. Porque tem muitas pessoas que pegam a residência permanente, inclusive hoje em dia está bem difícil de se pegar a residência permanente lá, mas foi muito fácil no passado. Tem muita gente que eu conversava lá, que são pessoas que têm mais ou menos a minha idade, mas que já pegaram a residência permanente há muito tempo atrás. E aí eles vinham, não, mas é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, é só você abrir uma empresa, ou trabalhar tanto tempo num local, é só você ter tantos anos morando aqui que você consegue. E hoje em dia não é mais assim, mas o tempo deles era. Então, antes era mais fácil, tinha muita gente que pegava essa residência com facilidade e não dava valor. Então, depois que pegava a residência permanente lá na Austrália, voltava para o seu país, ia para outro país, alguma coisa assim. Mas quando tivesse direito à pensão, queria a pensão porque tinha a residência permanente na Austrália. Então existe esse ponto que a pessoa, além de ter os 67 anos, ela tem que ter residido lá pelo menos 5 anos de forma contínua, sem sair do país. 5 anos sem sair do país. Certo?
E aí os valores? Quanto que os aposentados recebem? É um valor fixo, porque não é aposentadoria. A aposentadoria é aquela previdência que se recolhe mais ou menos 10% do que você ganha. Então, a pessoa que ganha mais recolhe mais, vai receber mais da previdência do super, né? Do superannuation. A pessoa que recebe menos, recolhe menos, vai receber menos, mas normalmente já recolhe um valor muito bom. Então, essa é a aposentadoria que seria assim, baseada no valor que você ganha. O valor pago pelo governo é um valor fixo para todo mundo. Todo mundo que recebe, óbvio, né? Porque tem aqueles que não... que já tem um nível social mais alto e que o governo não paga. As pessoas solteiras recebem $590 por semana, que é um valor bom, é um valor muito bom. Dá para sobreviver, dá para passar... Não dá para passar assim maravilhosamente bem, mas dá para passar bem. Especialmente se você não pagar aluguel, se você conseguiu comprar uma casa aí ao longo do tempo, ou quando recebeu o super, né, e aí compra uma casa, não tem que pagar aluguel com esse valor, aí dá para passar muito bem com esses 590 por semana, assim. De supermercado eu costumava gastar entre $100 e $150 por semana, no máximo. E então dá para passar bem. E dá até para pagar um aluguelzinho aí a pessoa que não conseguiu comprar casa, né? Existe esse valor para solteiros e existe um valor para casados. O valor para pessoas casadas é de $450, é mais ou menos, tá? Porque tem uns quebrados aí, os 590 também, não é exatamente 590, mas eu dei uma arredondada para não falar um número aí cheio de quebrado. Mais ou menos $450 por semana a pessoa que é casada. Eu acho que eles fazem aí uma conta de tipo, se você paga aluguel, os dois estão ali na mesma casa e é um aluguel só pago para as duas pessoas, pelas duas, né? Então, não tem a necessidade de um valor tão alto quanto... Se é que pode ser considerado alto, mas não tem a necessidade do mesmo valor do solteiro que vai pagar um aluguel sozinho. Então, eu acho que é isso que eles consideram para ser bem justos, que os casados recebem menos. Mas eu vi muito pessoas que se divorciam e fingem que são solteiros depois que se aposentam para poder receber essa aposentadoria aí, de solteiro, para poder receber um pouquinho mais, que dá aí uns $140, né? $140 a mais para cada um é um valor bom, né? Então, tem muita gente que se divorcia assim. Inclusive, teve um local que eu morei, que tinha um senhor que alugava o quarto e ele estava saindo porque o dono da casa também disse que estava com medo de ficar assim responsável por uma pessoa de idade, como ele, que tinha escada e de repente ele podia cair da escada ali, estava sob a responsabilidade dele. E por que aquele senhor alugava o quarto? Porque a esposa dele separou dele para conseguir a pensão maior, e daí eles, para justificar que eles não moravam juntos, então ela morava na casa e alugava o quarto para ele ali. Então ele não dormia sempre ali, ele tinha o quarto alugado meio que só de fachada, pagava o aluguel, que era menos do que esses 140 aí que dá a diferença,
ficava com um pouquinho para ele, mas a mulher dele recebia os 140 a mais dela limpo. E os dois provavelmente juntavam aí todo o dinheiro e passavam. Um deles aí administrava o dinheiro, mas eles juntavam, né? Eles estavam juntos. Era só de fachada que ele alugava aquele quarto para poder receber um pouco a mais. Isso não é correto, não se deve fazer, mas eu vi algumas pessoas fazendo e eu acredito que se o governo pegar, tem aí uma punição séria, né? Porque é uma fraude. Mas eu vi algumas pessoas fazendo sim, especialmente esse casal que o senhor alugava o quarto ali na casa onde eu morava. De vez em quando ele ia, guardava algumas coisas ali no quarto, ia lá pegar e tal, mas aí, pouco tempo depois, o dono da casa falou, vou pedir o quarto para o senhor e tal, porque ele comentou comigo que estava com medo que o senhor, né, um senhor já de mais de 80 anos, subia a escada, descia a escada e de repente poderia cair da escada, alguma coisa assim. E como ele era no papel, né, divorciado da esposa, então pode ser que a responsabilidade por ele caísse sobre o landlord. Então ele falou, não quero essa responsabilidade para mim, porque ele tem família. Se eles resolveram aí dar essa rasteira no governo, é problema deles, eu não quero nem me envolver com isso. Aliás, porque se você souber de alguma coisa errada na Austrália e você não denunciar, o governo entende que você compactua com aquilo e te considera cúmplice. Então, se você não denuncia uma coisa errada que você vê, você pode pagar por aquilo junto com a pessoa que está cometendo. Então, quando você vê alguma coisa errada, o melhor é se afastar mesmo. Se você não quer denunciar, se afasta, finge que não viu, mas não fica perto e não ajuda a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, porque sobra para você, sempre sobra, tá bom? É isso, assim que funciona quando você fica idoso lá na Austrália. E por esse vídeo é isso, obrigado por assistir, bye bye.